A gente vai receber agora o professor Júlio Garcia, que ele é o presidente eleito recentemente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ele é advogado, professor de Direito Ambiental, de Direito do Consumidor e Direito de Inovação Tecnológica do curso de Direito da UniOeste, a gloriosa UniOeste de Foz do Iguaçu. Júlio Garcia também tem uma larga contribuição para as políticas ambientais da região trinacional, Brasil, Paraguai e Argentina, e para o Conselho de Cultivo do Parque Nacional do Iguaçu, o Comparne, entre outros projetos e ações. Ou seja, Moacir, ele é uma referência quando se fala em meio ambiente aqui na região das Três Fronteiras. Professor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Legal, vamos começar dialogando e entendendo um pouco o que é o COMAF, o Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu. Qual é o seu papel e qual é a estrutura que ele dispõe para fazer o seu trabalho? O COMAF é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Foz. Ele faz parte da estrutura da gestão pública de meio ambiente da cidade. Esse é um modelo que acontece em todos os municípios, principalmente os maiores em todo o Brasil. E ele foi, na atual estrutura dele, ele foi criado numa lei de 93. E ele passa por vários momentos, normalmente de dificuldades de funcionamento, por falta de prestígio, às vezes do próprio executivo, ou da falta de conhecimento da população. Mas basicamente ele é composto por instituições representativas da sociedade civil, do setor produtivo, do governo municipal, algumas instituições de governo federal, instituições de pesquisa, como é o caso da UniOeste, a qual eu represento lá no conselho. E o objetivo é que qualquer discussão, diretrizes, problemas que digam respeito à política pública ambiental da cidade passem por esse conselho. A exemplo do que eu acho que a gente já está mais familiarizado com o Conselho de Saúde, conselhos na área de educação e assim por diante. É um conselho autônomo, ou seja, ele tem um funcionamento independente dos órgãos de gestão ambiental ligados à prefeitura, no caso. Exatamente, talvez até mais uma forma mais autônoma, porque ele tem uma certa relação de dependência recíproca, interdependência, porque você veja que muitas das decisões e ações que o executivo faz repercutem em decisões que o conselho poderá fazer. E ao mesmo tempo o conselho tem possibilidade de tomar decisões, ele é deliberativo, e aí isso também impacta o executivo, né? Por exemplo, a aprovação anual dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. É o Conselho quem aprova e isso vincula a aplicação dos recursos pela Secretaria de Meio Ambiente. Ô Júlio, com a sua chegada agora à presidência, quais são as suas pautas prioritárias para essa política municipal de meio ambiente? O processo dentro do Conselho ele não é tão individual, então até eu diria que a pauta não chega a ser tanto minha, mas ela é uma pauta do Conselho do qual eu vou apenas auxiliar. E o contexto dessa chegada à minha presidência é interessante porque, tradicionalmente em Foz, a presidência do Conselho era do Executivo, era do secretário ou secretária de Meio Ambiente. E houve uma alteração na legislação há cerca de um ano e meio, e agora é possível. No primeiro momento é alternado, né? Você ter também representantes que não são do governo municipal. Eu sou o primeiro eleito dessa maneira, e isso é muito rico, porque permite ter uma visão, não é questão de fora do governo, mas complementar, né? E às vezes crítica, às vezes alternativa ao que está sendo posto. Então a pauta hoje, ela passa principalmente pelo próprio fortalecimento desse conselho. Ele tem que ser tomado pelas instituições, pela sociedade, tem que se saber que lá é um espaço para se levarem críticas, pautas, proposições. Lógico que num sistema público as coisas não são imediatas, mas ali se constroem por meio de debates, ações. Existem câmaras técnicas de diversas áreas que precisam também ser estruturadas melhor, então acho que essa é uma das grandes pautas. Passa por isso aqui, as pessoas saberem que esse conselho está funcionando, existe. E uma pauta que a gente quer conseguir implantar, pelo menos até o início do ano que vem, é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, porque ele é um instrumento financeiro. Ele permite que nós tenhamos recursos que vêm desde autuações, mas também de contratos e convênios, né? Contrato, por exemplo, da gestão dos resíduos da cidade, tem contrato na área de saneamento público, eles vão para o fundo. Então a gente pode, até o início do ano que vem, se tudo correr bem, ter a possibilidade de ter editais públicos que vão permitir investimento na área ambiental, com participação inclusive de ONGs, empresas, enfim, é isso que a gente está discutindo agora.
e a nossa maior riqueza, né? Ela tem que ter fiéis guardiões aí, pessoas que olhem, e eu acho, de certo ponto de vista, eu acho bastante positiva essa modalidade, onde a gestão do conselho, ela está desvinculada à secretaria, porque exatamente essa questão mais dura, incisiva, né, em defesa, de trazer esses debates mais duros, né, com relação até críticas, lógico, construtivas, mas acho importante ter essa independência do executivo. Acho que é a democracia vivenciada. Exato. E que seja construtiva, né? Quer dizer, a gente, na verdade, entende ali também um pouco dos percalços, das dificuldades que o executivo passa, aonde faltam recursos, pessoal, e ao mesmo tempo também tem condições de pontuar, apresentar pontos de vista e que enriquecem, né, a gestão pública. Você colocou a centralidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente para as políticas públicas do município, né? O Conselho pensa em valores, pelo menos um patamar mínimo para que esse fundo seja efetivo ou minimamente efetivo? Olha, com a sinceridade, a gente não está trabalhando nos números, a gente sabe o valor que tem hoje, ele está com cerca de R$600 mil em caixa, há perspectiva para que esse valor chegue a um valor maior todo ano, mas com ele instrumentalizado, a gente consegue buscar outras fontes de recurso, e existem mundo afora, então esse é um instrumento, a hora que ele estiver funcionando, e a lógica agora até o final do ano, nós inclusive fazemos um fórum municipal de meio ambiente agora em setembro, a data está para ser definida, mas eu já deixo um pré-convite a todos ficarem atentos, porque o que a gente vai fazer nesse fórum? É uma expansão da discussão que acontece dentro do Conselho, com a comunidade, para sabermos quais são as áreas prioritárias, que tipo de organização hoje atua no município que poderia ser beneficiado com recursos, quais são, né, as formas de operação. Então a gente quer receber todas essas informações e deixar o regulamento, os critérios de funcionamento preparados. E talvez é até sábio fazer isso quando a gente não tem muito recurso, porque aí tá todo mundo ainda com tranquilidade para decidir qual é o melhor funcionamento do fundo. E a hora que ele tiver mais recursos, a gente tem um critério objetivo, transparente para aplicar os recursos. E esse vai ser, a criação desse fundo vai ser o principal destaque ou tema que vai nortear o Fórum Municipal do Meio Ambiente, ou ele vai trazer outros assuntos mais estratégicos também com relação a essas políticas? Nesse caso, a proposta é trabalhar o fundo. Na verdade, é trabalhar sobre investimentos de impacto ambiental. Aqui considerando o impacto positivo, né, do qual o fundo tem um papel fundamental. Mas veja que a gente quer colocar e posicionar o fundo como um instrumento do qual outras fontes de investimento ocorram. Desde fundos privados, empresas, a gente tem muita coisa acontecendo na cidade e às vezes elas estão separadas. Sim. Ou até conflitando. Então a gente precisa ter uma massa conjunta de consensos. Uma agenda para fazer. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o fundo é uma prioridade para esse período até o final do ano. Mas, por exemplo, nós temos lá uma Câmara Técnica que está terminando de elaborar o Plano Municipal da Mata Atlântica. Nós tivemos oficinas aqui e em breve esse plano deve ser aprovado pelo Conselho ainda esse ano. Temos uma pauta muito importante que é dos resíduos. Então hoje há uma implantação de um programa de coleta seletiva que está avançando. O Executivo coloca uma meta até o final do ano de atender 100% do município. Só que esse tipo de programa ele é muito complexo. Então a gente tem que estar acompanhando e pensando de formas de melhorá-lo. Inclusive existe uma outra iniciativa que envolve o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Região Trinacional, o CODETRI, que trabalha um projeto de gestão integrada de resíduos na região da Tríplice Fronteira. E uma pauta que eu acho que essa talvez seja até a mais central para se pensar nesses próximos 1-2 anos é o licenciamento ambiental do município, porque ele é um processo administrativo que ele concentra todas as demais áreas em termos de gestão, ele é o entrave ou o propulsor do desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo é aquilo que permite o que você estava falando, o guardião, né, a preservação ambiental ou a sustentabilidade sendo resguardada. E isso é importante não só porque o município fez alterações recentes na legislação, principalmente por decreto, então isso fica um pouco ainda instável, precisa ser aprimorado até em termos de legislação municipal, mas porque há um projeto tramitando no Congresso Nacional, que deve entrar na pauta agora já do Congresso, que vai transformar o licenciamento ambiental federal, e isso vai ter impactos em todo o país. E basicamente é uma agenda que pode ser considerada em grande parte de retrocesso, porque ela tenta resolver o problema do entrave tirando o licenciamento.
não aprimorando os mecanismos. Exato. Com muitas exceções, então você consegue ter vários tipos de empreendimentos que estão dispensados de licença. É um pouco assim, né? A gente confia que todo mundo vai fazer o certo, que todo mundo é gente grande e que os empreendimentos, os serviços vão respeitar o meio ambiente. Mas a gente poderia ter estratégias mais inteligentes, ou pelo menos um debate mais profundo sobre isso, e eu acho que a gente precisa fazer isso dentro do município de Foz. O município tem uma autonomia aí para ter o seu licenciamento, e eu acho que a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode ir do 880, né? A gente também não pode jogar fora um histórico de legislação, de práticas, mas tem que ter a crítica para inovar, para melhorar. Professor Júlio, você cita esse tema complexo e necessário que é a questão do licenciamento, né? Hoje, Foz do Iguaçu, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem recursos humanos suficientes, preparados, habilitados para dar conta de todos os pedidos de licenciamentos ambientais num tempo adequado, ou seja, compatível também com a necessidade de quem solicita esse licenciamento, né, para dar vazão a seu empreendimento. Eu vou falar como, enfim, representante do Conselho, que na última reunião teve uma apresentação da Secretaria sobre o processo. Então, eu posso te falar também um pouco no espectador do que está acontecendo. E o que a gente observa é que houve contratação recente, esse ano, de vários servidores técnicos, né, então de formação superior, o que é fantástico, porque sem eles, e a sua pergunta é pertinente, a gente não tem nem como entrar para valer na discussão de licenciamento. Está havendo um investimento agora no sistema de informatização, digitalização dos processos, por meio do sistema que o órgão ambiental do Paraná, o IAP, utiliza. Então, a previsão deles é até 1-2 meses isso está rodando. Eu acho que para o pessoal que trabalha com licenciamento vai ser muito importante. Agora, a sua pergunta é mais complexa, Paulo, porque, veja, não é só o sistema digitalizado e não é só o pessoal capacitado. É o modelo de licenciamento, os critérios de enquadramento das atividades, que é um dos pontos que precisa ser aprimorado, que eu acho que estão na pauta. Até porque quando você agiliza o processo, tendem a chegar mais pedidos. Então, eu acho que esse é aquele tipo de assunto circular, ele está sempre na pauta, ele nunca está terminado, né? Eu diria só que o prognóstico está positivo. Nós não estamos numa decadência dentro do município, a gente está numa ascensão, o que exige que nós estejamos atentos e participando. Então, né, daqui a pouco estão saindo as licenças, estão saindo os enquadramentos, e daí não adianta ficar só reclamando. Por isso que eu acho que a pauta do Conselho, e é isso que isso entra a União Oeste e uma série de outras instituições, é nós estarmos lá para auxiliar. Júlio, desde o ano passado, talvez meados do ano anterior, ainda de 2017, mas que deu para perceber um avanço bastante interessante com essa questão da reciclagem, e esse ano finalmente se realizou, né, a questão da coleta seletiva para o município inteiro. Ainda está, né, avançando aí os bairros, a coleta seletiva e tudo mais, mas foi uma conquista que a sociedade já, né, pedia, e até era um calcanhar de Aquiles aí, né, para não dizer que era algo que o pessoal queria muito. Muita gente deixava de reciclar justamente porque não haviam políticas públicas voltadas para reciclagem. E nesse mesmo passo, para essas reivindicações da comunidade, existe seja para denunciar corte de árvore, lixo, esgoto, existe algum meio, algum canal independente para coletar essas denúncias, para ouvir a população com relação ao conselho mesmo, uma espécie de observatório ou ouvidoria ambiental? O Conselho hoje não conta com nenhum observatório ou com um ponto, assim, de recebimento de denúncias, então a gente não teria hoje estrutura para fazer isso. Uhum. Porque o objetivo dele, e isso aí talvez é interessante a pergunta, porque nos ajuda a entender o que ele também não é. Tá. Né? O Conselho ele serve para reunir essas entidades para poderem pensar, debater as políticas públicas. Então é uma visão um pouco mais macro, ele não é executivo. Tá. O que acontece é que muitas vezes na formulação dessas políticas, ou na execução delas já, por exemplo, lá a Secretaria e o município estão implantando a coleta seletiva. A prefeitura tem a ouvidoria. Isso, mas vamos dizer, eles estão lá, eles estão implantando a coleta. E vamos dizer que estão ocorrendo muitos problemas com essa implantação, ou há questões que a comunidade gostaria que fossem melhor, ou tem mais pressa para que esse sistema ocorra antes, enfim, podem surgir questões. Se os canais que estão convencionais não estiverem dando conta de atender essas reclamações, o que pode acontecer é as câmaras técnicas do Conselho servirem de suporte para receber essas informações.
a expectativa só da comunidade não pode ser que vai receber e o conselho já vai dar demanda e desencaminhamentos. É mais fácil ir ao Ministério Público, procurar até alguma ONG que faça isso. Por exemplo, a UNILA tem um observatório ambiental que faz esse tipo de acompanhamento de políticas públicas. Então eu acho que existem várias outras formas, mas quando esse tipo de informação chega no conselho, ele chega para servir de base nos debates de formulação da política pública, né? Então é importante a gente ter acesso às informações, mas ele não é um canal de ouvidoria, não. Júlio, mas quando a comunidade constata algo relacionado ao meio ambiente que ela não concorde a princípio, né? Como, por exemplo, corte de árvore, alguém presencia isso, parece que está bastante presente. A gente tem a sensação de que aumentou a poda de árvore, o corte de árvores pela cidade, assim, e indistintamente, né? A pessoa presencia isso, ela tem essa urgência, essa necessidade de falar para alguém qual é o órgão a quem ela pode se dirigir e que tenha independência, claro, de receber esse pedido, essa reivindicação com o tempo adequado, né? Por exemplo, você cai lá na ouvidoria, uma reclamação como essa tem todo um trâmite, né? Quando chegar a execução dessa verificação, a árvore já terá sido cortada e assim por diante, né? Então, como é que o Conselho pode atuar nisso, para ser também um catalisador desse tipo de denúncia, assim, mais presente no dia a dia das pessoas? Tá. Bom, primeiro eu acho que está surgindo aqui uma pauta nova para o Conselho pensar, que é de que modo ele pode auxiliar nesse tipo de conexão mais direta com a comunidade, porque ela é mediada, a conexão do Conselho é por meio das instituições, então em tese você leva as instituições levam ao Conselho. Tirando isso, eu acho que a gente não pode deixar de utilizar o que há de instrumentos, mesmo que demore um pouco a ouvidoria, tem que ir lá na ouvidoria falar, porque você provoca o próprio Estado a te dar uma resposta, seja qual for a resposta, até porque às vezes quem está fazendo o corte não é o município, é algum particular, é alguém que está inclusive fora da lei, mas pode ser que aquela prática seja uma execução da secretaria. Então ela precisa dar uma resposta. E nós temos hoje leis que impõem prazos, exigem transparência das ações do governo, nós temos que usar sim esses recursos. Agora sim, se o caso começa a se mostrar como reiterado e a gente vê que há uma onda de retirada de árvores, como você está narrando aí, indiscriminada, aí nós vamos ter que fazer uma verificação do processo, aí o negócio é um pouco acima, e aí se você fala de um canal mais independente, eu acho que tanto o Ministério Público serve para esse caso, porque ele tem autoridade para exigir informações em prazos menores e tem recursos para entrar com ações se necessário. O próprio observatório que eu comentei da UNILA tem esse papel também, pode auxiliar. E eu acho que com essa pauta nova só que você está falando, a gente pode criar algum mecanismo para tentar receber algumas dessas questões. O único problema que eu vejo do ponto de vista do Conselho é a operacionalidade disso, porque ele não tem estrutura e não serve para ser um fiscal nesse ponto. Agora, vou fazer aqui uma outra abordagem. Na próxima reunião ordinária do Conselho, e aí eu vou deixar o convite, elas são sempre às quartas-feiras, é a primeira quarta-feira de todo mês. Não importa o dia que cai, a quarta-feira, reunião do COMAF. A comunidade pode participar. Qual horário? É sempre das 8 às 10. 8 da manhã às 10. A próxima reunião está pautada uma apresentação da diretoria de arborização pública da cidade. Então, por exemplo, esse tema específico que você falou vai ser abordado pelos funcionários responsáveis. Então, esse tipo de momento acaba sendo talvez a melhor forma que o Conselho tem para dar vazão às reclamações, tirar dúvidas. As pessoas podem ir lá e participar. Ô Júlio, vamos falar então mudar um pouquinho o direcionamento, vamos falar então do Plano Municipal de Meio Ambiente. O plano atual é de que ano? E como que está a realização? Você fala do plano de Mata Atlântica ou o plano municipal geral? Geral? Plano do município mesmo. Ele é atual? De quando ele é? Quais são as prerrogativas principais e que estão sendo implantadas, imaginamos nós, pelo Poder Executivo? O que precisa fazer? Aí a gente entra numa outra questão, porque nós temos tido como histórico, e isso infelizmente não é só no municipal, a gente vê isso acontecendo hoje no federal, nós não temos planos efetivamente claros. A não ser que nós consideremos o plano legal, que ele vem da lei de 1993 com alguns ajustes. Pode parecer muito antigo, mas a estrutura geral desses planos, ela ainda é muito atual, porque ela trata de aspectos que são de gestão, né? Muito, muito amplos. Então o que acontece é que a cada governo municipal
surgem novas pautas e normalmente elas são colocadas no período eleitoral e elas vão ganhando maior ou menor importância com os incêndios que a administração fica tendo que apagar durante a gestão. Sim. Então eu arriscaria dizer que, em geral, nós não temos grandes planos ainda municipais. Nós não temos uma agenda estabelecida. E às vezes essa agenda, ela é uma agenda do executivo pegando prioridades. Por exemplo, a coleta seletiva hoje a gente pode considerar ou visualizar como sendo uma grande prioridade da gestão, o que é muito relevante. A reformulação do COMAF acabou sendo uma pauta da gestão atual. Eles investiram em fazer esse processo, só que está no início. Então, eu penso, na minha opinião, e por isso que eu estou fazendo muita força para a gente divulgar o COMAF, que ele é, de novo, ele próprio um instrumento para nós discutirmos uma agenda ambiental para os próximos 10, 15, 20 anos. Talvez até para o próximo ano, e aí eu concordo contigo, de fazermos um fórum ambiental mais amplo, geral, para a gente fazer uma revisitação do que há e estruturarmos um projeto que não depende de partido e de governo, mas que ele atende uma necessidade de mais médio e longo prazo para a cidade. E se a gente conseguir ter um consenso mínimo com vários setores, os empresários, as indústrias, o próprio governo municipal, as entidades representativas, isso vai ser propulsor de uma política real na cidade. E a gente fica normalmente só vendo os efeitos da falta dessa política. Exato. Né? E essa questão ambiental, ela passa pelo desenvolvimento urbanístico, pelo desenvolvimento econômico também da cidade, né? Totalmente, ainda mais Foz, que é uma cidade que tem uma característica muito urbana. Não é uma cidade rural, que tem uma área rural importante. Então nós somos urbanos e com um grande potencial de visitantes, inclusive pelo processo turístico ou pela logística, né? Quer dizer, a gente está sempre passando pessoas por aqui. E com um potencial de natureza, de sustentabilidade enorme. Nós temos tudo para ser exemplo mundial nisso. Então, e é o que atrai, né? Exatamente. Nós temos que fazer a tarefa de casa. É cuidar da nossa própria casa, né? Quando a gente fala do resíduo, do lixo mesmo, eu acho que é um dos temas que é um dos mais relevantes hoje, porque é onde nós geramos muito impacto. É impressionante, a gente fez recente, vale a pena fazer esse tour de lixo. Nós fizemos um tour em todos os aterros, lixões e áreas aqui da Tríplice Fronteira, em Porto Iguaçu, Cidade Leste e Foz do Iguaçu. Isso foi pelo Codetri. E a gente percebe o nível do impacto que nós geramos. Então, isso fica muito ausente da nossa vista. Então, a gente não sabe, o lixo sai da casa numa sacolinha e some. Né? Ele vai muito parar. Fácil daí para você dar. Não é mais meu compromisso, digamos assim. Minha parte eu fiz, eu coloquei na lixeira. Exatamente. E não é bem assim. E não é bem assim. E na hora que você vê o processo que ainda é precário de separação de resíduos, lá na ponta, mesmo quando a coleta é seletiva, a gente percebe que a gente pode colaborar. E é nos mínimos detalhes, mas isso é um processo de educação ambiental contínuo, né? Então eu concordo. Meio ambiente e urbanismo são totalmente relacionados. Faça uma comparação com a sua casa, seja um apartamento, uma casa. A gente tem que cuidar do espaço onde a gente está, mantê-lo limpo, saudável. E hoje a gente tem muita informação. Tem muita informação disponível. A gente só precisa articular e fazer isso bem feito. E eu acredito assim, né? Quase que 90% do que a população gera hoje é reciclável. É o papelão, é o plástico. Você vai no supermercado, vem a sacolinha plástica, vem a fruta numa embalagem plástica, o produto que você compra em embalagem plástica. Então é totalmente reciclável. Exatamente. Né? Por isso que uma das primeiras etapas é diminuir a quantidade de resíduo. Quer dizer, a gente já tem que gerar menos resíduo lá na origem. Então você trazer menos sacolas, menos plástico nas embalagens, fazer a alteração disso. Depois utilizar materiais que sejam mais facilmente recicláveis, né? O pessoal fala de design ambiental, quer dizer, você já prepara o produto ou o material para ser reciclado. Depois é fazer a reciclagem e separação em casa. Você pegar um pote plástico que está sujo de algum material orgânico, resto de comida, e jogar no lixo reciclável, você está contaminando o resto do resíduo, por exemplo. Então a gente precisa, numa torneira, rapidinho lavar aquele produto e jogar no saco correto. Depois que o município faça essa coleta separada, e em todo esse percurso ele tenha a destinação de aproveitamento, porque tem um outro problema. Alguns materiais não têm ainda viabilidade econômica na região. E aí os próprios catadores, cooperativas e recicladores eliminam esse material. E ele acaba voltando para o aterro. Esse tipo de informação eu acho que ele tem que ser o mais claro possível, transparente. Nós temos que saber o que está acontecendo. E aí quando isso entra numa agenda pública, nós começamos a entender assim, opa, é prioritário para Foz
permitir ter aqui, de repente, uma área industrial só voltada à reciclagem. Vamos fazer facilitação para vir uma empresa de reciclagem de vidro. Toledo tem lá uma empresa modelo, nós não temos na região. Vidro é um problema aqui. Né? E as pessoas compram essas garrafinhas de cerveja, por exemplo, e antigamente nós fazíamos a devolução, o casco, hoje não. Então você tem mega empresas aí no Brasil que muitas vezes deixam de fazer o que é chamado de logística reversa, quer dizer, eles são responsáveis por coletar o resíduo que gera e dar um destino final, e nós estamos transformando isso num ônus público. Quem paga a conta somos nós, 2 vezes, quando você compra o produto, e na hora que ele tem que ser descartado, porque ele vai para um aterro, ele ocupa um espaço, um volume, diminui a vida útil do aterro e gera problemas ecológicos. Além de ser perigoso, né? Além de ser perigoso. Agora imagina, construção civil, resíduos de saúde, restos de animais mortos, você tem uma série de tipos de resíduos, né? Precisamos olhar para nós mesmos, a gente tem que ter essa visão de conjunto. A exemplo aí da nossa cidade vizinha, Santa Terezinha, que tem um plano bastante interessante aí de coleta de resíduos, de incentivo para os catadores, de espaço para separação e tudo mais. Foz está avançando, mas ainda tem bastante que melhorar, não é mesmo? E é um processo contínuo. A gente tem que olhar para os próximos 10 anos e caminharmos. Não adianta ficar achando que vai resolver tudo de uma vez. Perfeito. Júlia, a gente já está se encaminhando, né, Paulinho? Já estamos, o assunto é bom, rende, né? Mas o nosso tempo é limitado aí. Professor Júlio, obrigado por vir. Reforçamos aí o convite, então, para morador de Foz que quiser acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, toda a primeira quarta-feira do mês, às 10 horas da manhã. Aonde, professor? Às 8 horas, das 8 às 10. 8 horas, das 8 às 10 horas. Nós estávamos ali no Bosque Guarani, agora nós estamos provavelmente para a área executiva ali da prefeitura, lá vai estar entrando em reformas, mas isso é possível de verificar junto ao site ou na mídia, a gente está divulgando, então a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente é uma boa fonte para confirmar o local da reunião próxima. Legal. Bosque Guarani, que logo deve ser pauta desse conselho, possivelmente, né? Possivelmente, não só ele, mas a falta de unidades de conservação na cidade, a gente não tem. Muito bem. Obrigado, professor. Queria uma perguntinha rapidinho. Pois não. Quem quiser o órgão, a ONG, quem quiser compor o conselho, como é que faz? O processo se dá anualmente, existe lá uma lei que estabelece setores. Então, cada setor tem uma quantidade de vagas. Então, nesses períodos é aberto um edital em que as instituições interessadas se inscrevem e participam. Às vezes, se ficar uma cadeira vaga, a gente também informa. Por isso que é importante estar acompanhando. E mesmo que a instituição não vá lá votar, ela pode estar presente na reunião, ter direito à voz e fazer parte do processo. E especialmente nas câmaras técnicas, que são várias também. Perfeito. Marco Zero, onde tudo começa.